O palco é um lugar sagrado. É onde a magia acontece. Onde o artista se sente um deus. Eles dizem que o show tem que continuar. Mas e quando o coração do artista para, antes da música acabar? Imagine a cena, milhares de pessoas aplaudindo, a adrenalina a mil, o refletor no rosto, e de repente, o apagão final. Não foi no hospital, não foi em casa, foi na frente dos seus fãs. O último suspiro captado pelo microfone. O último olhar gravado pelas câmeras. Você assiste a partir de agora artistas que morreram no palco. Existe um ditado antigo no teatro que diz que morrer no palco é a glória máxima para um artista. Mas será mesmo? Ou será que é o trauma máximo para quem assiste? Imagine você, fã, comprou o ingresso, está lá na grade, cantando junto. E o seu ídolo está ali, a metros de você. E num piscar de olhos, a festa vira um velório. A euforia vira pânico. Muitos desses casos foram filmados. Outros ficaram marcados na memória de quem estava lá. Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar as histórias reais, tristes e bizarras de cantores e músicos que fizeram sua passagem enquanto trabalhavam. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, porque o conteúdo de hoje é uma homenagem, mas também um alerta sobre os limites do corpo humano. Vem comigo! Vamos começar com um dos maiores. Quem aí não conhece o Síndico? Aquele homem que tinha uma voz que fazia as paredes tremerem. Tim Maia. Todo mundo sabia que o Tim não tinha uma saúde de ferro e ele mesmo brincava com isso. Mas o que ninguém esperava é que o fim dele seria exatamente onde ele reinava. (8 de março de 1998, Teatro Municipal de Niterói. A casa estava cheia para a gravação de um especial de TV. Tim Maia entrou no palco, mas algo estava errado. Ele estava mais ofegante que o normal. Começou a cantar os primeiros versos de Não Quero Dinheiro. A plateia estava em êxtase, mas o corpo dele já estava gritando por socorro. Existem relatos de músico da banda que dizem que ele olhou para o lado com um olhar de terror. E ele tentou continuar, afinal ele era um profissional apesar de tudo. Mas o coração dele, aquele coração gigante que não aguentou anos de excessos, de repente disse: chega! Tim Maia não caiu de uma vez. Ele se sentou no praticável da bateria. A plateia achou
que era parte do show, uma brincadeira do síndico. Mas quando a banda parou e os paramédicos entraram correndo, o silêncio foi ensurdecedor. Ele saiu de lá de ambulância e morreu uma semana depois, no dia 15 de março, por falência múltipla dos órgãos devido a uma infecção generalizada e complicações cardíacas. Mas a alma dele ficou naquele palco em Niterói. Se você tem mais de 50 anos, você se lembra dele. Se você é mais novo, seus pais com certeza se lembram. Paulo Sérgio, um fenômeno de vendas. Mas o destino dele foi mais trágico e repentino. Em 1980, Paulo Sérgio tinha apenas 36 anos de idade. Estava no auge. Ele fazia um show em São Paulo. Durante a apresentação, começou a reclamar de uma dor de cabeça fortíssima. Ele saiu do palco, foi para o camarim, tomou um remédio e voltou. Ele disse ao público: "Eu vou cantar até o fim." E cantou. Mas aquela dor não era uma enxaqueca. Era um acidente vascular cerebral se formando. Imagine a força de vontade desse homem. O cérebro dele estava lá sangrando. Ele lá, segurando o microfone e entregando emoção para os seus fãs. Ele terminou o show, mas desmaiou logo depois. Foi levado ao hospital e entrou em coma e nunca mais acordou. Paulo Sérgio morreu no dia 29 de julho de 1980. E ele literalmente deu a vida pelo público naquela noite. Uma voz que se calou precocemente, deixando o Brasil órfão de um ídolo. Agora vamos falar de casos recentes. Casos que foram transmitidos em lives, que viralizaram no WhatsApp e que chocaram pela brutalidade do momento. Vai ser quando Deus cumprir o que se prometeu. Dezembro de 2023. O cantor gospel Pedro Henrique, de apenas 30 anos, estava na Bahia. Ele cantava "Vai ser tão lindo". Ele estendia a mão para o público interagindo. De repente, cai para trás, como um boneco de pano. Não houve tempo de defesa. Foi um infarto fulminante. A esposa dele estava grávida. O vídeo rodou o mundo. É uma das imagens mais tristes da música gospel. Ele estava louvando a Deus e segundos depois estava diante dele. E o sertanejo não fica de fora. O caso agora é do Juliano César, o cowboy vagabundo, e aconteceu em 2019, no Show da Virada, no Paraná. Ele estava no meio da música, sorrindo com um chapéu na cabeça. E aí, caiu aos pés dos músicos. O que assusta nesses casos é a rapidez. Não há despedida. A luz simplesmente apaga. É um lembrete brutal de que a vida é um sopro, mesmo quando você está cercado por milhares de pessoas.
não tem como falar de perda no palco sem lembrar de um dos casos que mais doeu no coração do Brasil recentemente. Você lembra da dupla Luísa e Maurílio? Aquela dupla do hit S de Saudade? Pois é, Maurílio tinha aquele vozeirão e parecia um gigante bem forte. Mas ele foi traído pelo próprio corpo no momento mais importante da sua carreira. Dezembro de 2021, Goiânia, o berço do sertanejo. A dupla estava gravando um DVD. Era para ser uma noite de festa, de consagração. Maurílio tinha acabado de voltar de uma viagem. Estava cansado, mas feliz. Durante a gravação, ele simplesmente desabou. Não foi um tropeço. Ele caiu no palco. A parceira dele, a Luísa, e o produtor foram os primeiros a socorrer. Ele não morreu na hora, mas o que aconteceu ali foi o início do fim. O que ninguém sabia é que Maurílio estava com tromboembolismo pulmonar fulminante, uma doença silenciosa e traiçoeira. Basicamente, um coágulo de sangue se soltou da perna, viajou pela corrente sanguínea e bloqueou as artérias do pulmão. Foi como se alguém tivesse desligado o oxigênio dele, de dentro para fora. O ar entrava, mas não chegava no sangue. O coração dele entrou em colapso, tentando bombear contra esse bloqueio. A gente tava cantando, ele caiu, apagou, e aí eu lembro que eu tava atendendo a galera na frente do palco e ele caiu atrás de mim. A galera fez assim, eu lembro que eu fui lá nele. Quando eu cheguei lá, ele tava muito branco, muito esverdeado, assim, não sei, um aspecto bem, tipo, mal mesmo. Ele tinha só 28 anos de idade. Estava no auge. A imagem dele caindo no palco, cercado pela banda, é a prova de que o sucesso não blinda ninguém. Maurílio lutou pela vida por 2 semanas na UTI. Mas aquele mal súbito no palco foi o último capítulo da sua história na música. Ele deixou a Luísa, a família e milhões de fãs com o verdadeiro S de saudade. Até agora falamos de doenças, de corações que pararam. Mas e quando a morte vem pelas mãos de outra pessoa? – 8 de dezembro de 2004. O mundo do metal parou. Dimebag Darrell, lendário guitarrista do Pantera, estava no palco com sua nova banda em Ohio, nos Estados Unidos. Um fã perturbado, um ex-fuzileiro naval chamado Nathan Gale, subiu no palco. Ele não queria um autógrafo. Ele queria vingança pela separação do Pantera. Ele sacou uma arma e disparou várias vezes a queima-roupa na cabeça do Dimebag, no meio do show. Outras pessoas morreram tentando parar o atirador antes que um policial o abatesse com um tiro de escopeta. O palco ficou lavado de sangue. E no Brasil tivemos o caso do MC da Leste, na cidade paulista de Campinas, em 2013. E ele estava no auge do funk ostentação. Enquanto o artista conversava com a plateia, veio um barulho e, de repente, um tiro no peito. Ele cai, levanta meio atordoado e leva outro. O vídeo foi gravado por centenas de celulares. A música parou
e só se ouvia o grito da multidão. Gastando mais do que lasanha. Aí, nós tava tudo na quebrada. Quando nós tomamos um enquadro, tá ligado? Os moleque, mal tabela, mal função. Até hoje, o crime é um mistério cheio de teorias da conspiração. O palco, que era para ser o lugar mais seguro para o artista, virou uma armadilha mortal. Mas por que isso nos fascina tanto? Por que clicamos nesses vídeos? Por que eu estou produzindo esse vídeo e por que você está assistindo? Talvez seja porque o artista no palco parece imortal. Eles são iluminados, estão acima de nós, literalmente. E vê-los cair é como ver um deus sangrar. Quebra a ilusão. E tem outra coisa, a pressão. Muitos desses artistas estavam doentes, estavam cansados. Mas a indústria exige que eles subam lá. Afinal, o show não pode parar, né? Quantos outros estão agora, nesse momento, em algum palco do Brasil, segurando uma dor no peito, um mal-estar, só para não decepcionar o público? Elvis Presley morreu no banheiro, mas estava se matando nos palcos há anos. Michael Jackson morreu nos ensaios para a turnê This Is It. A estrada mata, o estresse mata. E o palco, às vezes, é apenas o cenário final de uma tragédia anunciada. Esses artistas deixaram mais do que música. Eles deixaram a própria vida na arte. Tim Maia, Paulo Sérgio, Da Leste. Eles foram até o limite. E que esse vídeo sirva de homenagem a eles e que a gente lembre que por trás do ídolo existe um ser humano de carne e osso, tão frágil quanto qualquer um de nós. Eu te pergunto, você lembra de onde estava quando algum desses casos aconteceu? Tem algum outro caso que te marcou e que eu não falei aqui? Comente aqui embaixo, eu leio todos os comentários. E se você gostou dessa viagem pela história da música e da vida, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que ama música. Eu sou o Eberton Lopes e esse foi mais um episódio do Vim Te Mostrar, o canal mais curioso do mundo. E lembre-se, a vida é um show ao vivo, sem ensaio. Então, aproveite cada segundo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.